E aí, gente, como é que vocês estão? Eu espero que tudo bem. Seja muito bem-vindo no nosso primeiro vídeo do canal do YouTube. Primeiro vídeo longo, porque a gente já postou alguns shorts. Se você ainda não viu, corre lá ver. E hoje eu vou contar pra vocês a história da Bradspell, que tem mais de 30 anos de história, enquanto a gente faz essa nuvenzinha aqui que tá aparecendo na tela pra vocês. A minha sala está sendo reformada para se tornar um lugar bem lindo, bem mágico, para poder fazer vários conteúdos e fotos para vocês. E aí, uma das paredes vai ser um céu cheio de nuvem. E antes de eu começar, já curte esse vídeo, já se inscreve no canal, me conta se você gosta desse tipo de conteúdo e senta que lá vem a história, que enquanto eu vou fazendo e mostrando pra vocês como faz, eu vou contar pra vocês um pouquinho sobre a história da Bradspell. Vou falar pra vocês os materiais que precisa. Então eu vou precisar do isopor, fibra de poliéster, você encontra na Bradspell porque tem loja de aviamento, de artesanato, e a gente tem essa fibra. Essa fibra é para encher almofada, sabe, ursinho, é a mesma fibra. E esse pacotinho aqui de 50 gramas dura muito. Com um desse daqui eu fiz quase 4 nuvens. E cola quente, uma pistola de cola quente. Para você usar cola quente, se for necessário, já chama a ajuda de um adulto, tá bom? Para começar, eu escolhi um tamanho de isopor. Como eu queria colar na parede, eu já peguei essa daqui, que é metadinha, é a de 150 milímetros. Dessa aqui encaixa, para eu não precisar cortar. Eu peguei um chumacinho de fibra e eu vou separar esse chumacinho em vários pedacinhos, porque como a fibra se solta muito facilmente, pra gente colar, a gente vai ter que colar de pedacinho em pedacinho, tá bom? Então vamos lá, senta que lá vem a história. A Bradspell, ela foi fundada em 1989. E ela não foi fundada como uma papelaria, ela foi fundada como uma distribuidora de papel. Se você se pergunta de onde vem esse nome, Bradspell, é Bragança, que é a nossa cidade distribuidora de papel. Então, começou tudo lá em 1989 com a Silvia e com o Rodney, que são até hoje os proprietários da loja. A primeira loja de varejo aconteceu em 1993, que inclusive é daqui mesmo que eu estou falando com vocês, da Matriz. Para quem é de Bragança ou já veio para Bradspell de Bragança, a loja Matriz é a loja que fica próxima ao Lago do Taboão. Ela não ficava neste prédio que eu tô, claro, mas ela ficava tipo 2, 3 casas para cima, muito pertinho. Então sempre foi nessa rua a Matriz da Bradspell. Tudo começou com o Rodney e com a Silvia. Eles tiveram 2 filhos. O mais velho nasceu em 1991, que é o Arthur. O Arthur hoje ele é um dos sócios, porque em 2013 ele abriu a segunda loja. A segunda loja também foi em Bragança Paulista, foi uma loja maior, uma loja mais moderna, que pra quem sabe de onde eu tô falando, é a loja da Norte Sul. Ó, gente, como eu quero que não fique tão redondinho, eu tô colando por cima do próprio enchimento, ó. Eu ponho a cola e vou pondo em pedacinhos e dando umas batidinhas, assim, pra ele aderir na cola. Mas, ó, ele mesmo, por ser irregular, ele já vai ficando irregular, tá vendo? Espero que dê certo. E então, em 2013, quando o Arthur entrou, ele abriu essa nova loja. Ele foi o responsável por montar essa nova loja, que foi a segunda loja. E assim, ele foi pegando gosto pelo negócio, foi ficando, ele gerenciou por muito tempo aquela loja. E depois, quando ele passou a gerência, chegou o momento de abrir a terceira loja. E a terceira loja foi inaugurada em 2017. Essa terceira loja ela era muito diferente das outras duas. Por quê? Era uma loja que se assemelhava a um box de shopping. Sabe aquelas lojas bem pequenininhas? Então era uma Bradspell menor, com tudo que a Bradspell tem. Para quem não sabe, a Bradspell é a magia da papelaria completa. Todas as lojas físicas têm setor de aviamentos, setor de papelaria, setor de informática e setor de serviços, que são as cópias, encadernações e plastificações. Então tinha que caber tudo isso dentro de um boxinho bem menor do que as outras lojas. E esse box ficava dentro de um... Fica, né? Não é ficava. Fica dentro de um supermercado e num bairro mais distante. As 2 primeiras lojas, elas ficam mais próximas do centro. Só que Bragança foi crescendo muito, muito, muito. Então, tem bairros muito grandes que são um pouco mais distantes do centro. E aí, a gente viu a necessidade e também a oportunidade de chegar mais próximo desse público. O bico da cola quente tá ficando tudo peludo. A magia foi crescendo, crescendo e crescendo. Em 2021, a gente abriu a nossa 4ª loja. Sim, 2021, em meio à pandemia.
E não só a quarta loja, né? Foi uma loja muito especial, porque além de ser a número 4, também foi uma loja, a primeira loja fora de Bragança Paulista. E não só fora de Bragança Paulista, também fora do estado. Então foi um desafio, assim, muito grande, porque além da gente estar no meio da pandemia, era em outro estado. Então, querendo ou não, mudava alguns costumes, até cultura era um pouco diferente, apesar de ser muito próximo de Bragança. E essa cidade é extrema. Lembra lá no início do vídeo que eu falei pra vocês que a Silvia e o Rodney tinham 2 filhos? Pois bem, o segundo filho, que é o caçula, é o Enzo. Ele se formou em engenharia, porém, mais ou menos em 2022, fim de 2021, o Enzo também veio pro ramo da papelaria. Ele não aguentou a magia, veio também e foi ele quem iniciou o nosso site, nosso e-commerce para todo o Brasil. Em 2022, julho de 2022, surgiu o nosso site, que envia para todo o Brasil. Tá vendo, gente? Tá ficando uma coisa bem redondinha. E aí, para tirar um pouco desse formato, deixar mais irregular, eu vou colar uns chumacinhos um em cima do outro, tá vendo? É só colocar a cola quente e colocar por cima assim, dá uma batidinha com coisa aperta, e aí depois você só puxa e tira o chumaço. Não, qualquer coisa você só puxa assim bem de levinho, ó, pra tirar o aspecto desse formato. Ó, tá vendo? Conforme a gente vai colando um em cima do outro, ele vai tirando um pouco do aspecto do redondinho. Deixa eu apertar bem pra colar. E aí agora aos pouquinhos, ó, bem de levinho, eu vou dando umas puxadinhas. Se eu achar que não tá ficando da forma que eu imaginei, nada impede de eu colar a outra superfície aqui e formar a nuvem maior. Contei pra vocês um pouquinho da história da Bradispel, da magia, e agora eu vou fazer uma mágica e essa nuvem vai ficar prontinha. E esse aqui é o resultado final, gente. Ficou faltando eu mostrar pra vocês no vídeo. Então, ó, ficou assim, já grudei na parede. A parede ficou desta forma, coloquei algumas grandes, do jeitinho que eu fiz com a bola de isopor, e ainda coloquei alguns pedacinhos de enchimento direto na parede para poder ficar parecendo mini nuvenzinhas. Coloquei um fiozinho de fada em algumas, mas a luz já tá fraquinha. E ficou assim, olha. Ficou fofinho, não ficou?